Olá pessoal, o professor Cleiton Santos aqui falando com vocês. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje quero aqui deixar o meu recado para vocês a respeito aí do tão falado risco psicossocial. O que está cheio de software e especialistas em psicossocial agora não está escrito e você sabe muito bem disso. Como sabemos, foi adiado então pelo Ministério do Trabalho em virtude do risco jurídico, da entrada em vigor desses riscos psicossociais para 26. Tem aqui no meu canal já um vídeo ao qual eu falo sobre ele. Menos é mais, pessoal. Sempre. Porque esses riscos psicossociais, sim, vem aquela história de um empregador tá olhando, para os empregados, para a saúde mental de todos eles, ainda mais depois da pandemia houve um agravo e tudo mais. Mas não caia nessa de que isso só vai ficar por aí, tá? Existe uma intenção, do meu ponto de vista, que é chegar a impactar as empresas na tributação lá no FAP, e eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, certo? Então vou minimizar aqui a minha janela para que vocês possam acompanhar comigo aqui no meu ponto de vista o que eu quero dizer. Então, ó, decreto 3048 de 99, se nós viermos aqui também no anexo 2 e procurarmos aqui a lista C, então podemos dar um Ctrl F, lista C, ó, lista A, vamos chegar ali a lista C em breve. Aqui, lista C, incluída pelo decreto 6.957 de 2009. Percebam, são os indicativos intervalos de CID em que se reconhece nexo técnico epidemiológico, NTEP, na forma aqui, do parágrafo 3 do artigo 337, entre a entidade mórbida e as classes quenais indicadas, ou seja, da atividade econômica da empresa, atividade econômica preponderante, e não tem quenai fiscal, ok? Percebam que há muito tempo, tá, temos essa situação de ter CID-F, tá, cruzando, ou seja, impactando no FAP, tá bem, a partir então desse decreto, e não só agora aí, com o advento de entrada em vigor dos riscos psicossociais no PGR, é que surgiu todo esse barulho. Há muito tempo isso aqui está previsto, então desde 2009 esse cruzamento de NTEP. Agora é óbvio que vai se tornar, tá, uma lista mais extensa do meu ponto de vista. Em breve vamos ter atualização e vai entrar aí mais CID-Fs cruzando com quenai. Se pegarmos então o quenai 1011, que é frigoríficos, olha só aqui o tanto de CID-F que é cruzado como NTEP. Então desde do F10, que vai até F19, a família, do F30 até o F39, todos eles desde 2009 tem esse cruzamento, ou seja, se o trabalhador ele afasta com esse tipo de CID, tá, vai para o INSS, não há um acompanhamento, com certeza lá vai ser cruzado essa questão de CID-QUENAI e vai ser deferido nexo técnico, tá, epidemiológico. Tá? E aí cabe o quê? O que a legislação, tá, previdenciária versa sobre isso? Cabe à empresa provar o contrário. Tá? Então, por isso, precisamos fazer gestão, gente, quando falamos aí em tributação em saúde e segurança do trabalho, aqui especificamente, o CID-F afetando no FAP das empresas, principalmente onde não tem acompanhamento e não tem aí essa questão da contestação, vai chegar a conta e muitas vezes ela nem é da empresa, mas ela vai pagar. Então fica aqui meu alarde a vocês, tá, que isso não tem nada de novo quando falamos aí em tributação em saúde e segurança do trabalho, falando aqui do FAP, tá, é algo que há muito tempo, desde 2009 está previsto e a tendência é só aumentar. Cuidado com os riscos psicossociais, sim, temos que abordá-los. Só quando a gente fala em PGR, NR1, gente, não é PGR. NR1 é GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, a entrada em vigor dos psicossociais, no PGR, que é uma parte do GRO, foi adiada aí para 26. Fica a máxima, não esperem para a última hora para iniciar então, a fazer essa gestão. Tem um vídeo aí no meu canal que eu falo, sobre como fazer isso sem se expor, ou seja, sem criar passivo para a empresa no FAP, tá? Precisa ficar ligado nesse ponto, porque senão se sair colocando, um monte de CID-F possíveis nos seus documentos, isso pode e vai ser usado contra a empresa, não só na questão do FAP, como também na questão aí das ações trabalhistas de doenças relacionadas ao trabalho.
Muito cuidado então quando falamos desse ponto, tá bem? Não deixem para a última hora, porém, o menos é mais, olhem com sabedoria. E o PGR é apenas uma das ações. Volto a frisar, o GRO da empresa tem que prever risco psicossocial e não apenas o PGR. Então no GRO deve se envolver RH com pesquisa de clima organizacional, deve se envolver a saúde ocupacional, fazendo aí procuras, né, passivas e também ativas, principalmente ativas, para cruzar as informações ali com o PGR e a empresa ter um real diagnóstico. Não simplesmente achar, até porque pode ser qualitativo essa questão do psicossocial ou semi-quantitativo, e isso aí não vai levar a empresa a muito longe, né? Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pode-se, e normalmente aí, né, se não tiver um GRO bem estruturado, com outras partes interessadas, inclusive com assistente social, por exemplo, que pode ser vinculado ali ao SESMIT, isso aí pode virar um documento de gaveta e não é o que queremos. Fica aqui então meu alerta que isso não tem nada de novo de risco psicossocial, tá? Quando falamos aí na parte de tributação, e a tendência é só aumentar essa questão aqui de CID KENAI. Então, fiquem preocupados também com o impacto do que vocês vão colocar nos seus programas de gerenciamento de risco na questão de passivo trabalhista e também tributário previdenciário aqui do FAP. Aproveito para expor para vocês que teremos então aí 2 vídeos postados por semana durante as próximas semanas, consequentemente próximos meses, tá? Falando então como uma abordagem, tá? Um gerenciamento, tá? da parte de, quando falamos aqui no gerenciamento de riscos ocupacionais e também aí preventivos de passivos, ações, tá? De recuperações de crédito, enfim, tudo que envolve gestão e aspecto financeiro da saúde e segurança do trabalho nas empresas. Começaremos aqui, tá? No ciclo 1 no 1 de 3 do ciclo SST, que é saúde e segurança do trabalho, com ruído, tá? Depois teremos calor e frio. Falaremos depois no terceiro vídeo sobre vibrações e agentes biológicos. Gosto muito dessa temática de agentes biológicos, porque também tenho, né, graduação em biologia, assim como em arquitetura e urbanismo, né, e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, dentre outras, como MBA em gestão de SESMIT, especialização em higiene ocupacional e perícias e assim por diante. Falaremos então de radiações e umidade, tá? Muito polêmico esse tema quando falamos aí em ações trabalhistas. Agentes químicos, a importância da análise, né, qualitativa dos agentes químicos, não sair por aí medindo tudo. Então, passando essa etapa de HO, entraremos aí na etapa de agentes periculosos, e aqui começaremos também a falar de laudos e perícias, ó. Então temos aqui explosivos, eletricidade, segurança patrimonial, motocicleta, radiações ionizantes. Então, programas e laudos interrelacionados totalmente aqui com a questão dos agentes de risco que podem ensejar o que no LTK de aposentadoria especial. E falarei também de perícias judiciais, tá? Principalmente da questão de assistência técnica trabalhista aqui no nosso 10º curso, porque, né? Ou mini curso, né? Mini aulas que estaremos aqui no YouTube, porque estaremos falando aqui da etapa 2 de 3. Já lá na etapa 3 de 3, chegaremos então à contribuição previdenciária para cobrir afastamentos por acidentes ou doenças ocupacionais. E vamos encerrar então a etapa de 15, né, mini curso, 15 aulas que estará no YouTube para vocês de forma gratuita. Então, nivelamento, se você nunca ouviu falar de tributação, aqui vou abordar. Então, o RAT, FAP e FAI, né, seguro acidente de trabalho nada mais é do que o RAT, como eles interagem e impactam os CNPJs 14 dígitos. Falaremos sobre matemática financeira e o FAI, como aplicar aí, então a questão de TIR, ROI, Payback, né, que é a taxa interna de retorno, TIR, ROI, retorno sobre investimento, para mostrar o seu projeto, viabilizá-lo para o tomador de decisão, porque o dinheiro a gente sabe que ele é finito, ele não é infinito, toda empresa tem seu orçamento. Então, o setor de saúde e segurança do trabalho normalmente é subordinado ao RH, mas também tem gerência própria, né, também tem alguns tipos de gerência aí, tá, que podem então está precisando, tá, desse estudo financeiro para viabilizar a aprovação do seu projeto. E aqui, além de falar de FAI, eu vou mostrar para vocês também, tá, como que nós fazemos isso, né, aprovamos então um projeto, provando que vale a pena o tomador de decisão colocar o dinheiro dele, porque ele vai ter um retorno sobre investimento, e não apenas porque a NR diz que isso aqui deve ser feito. Então, falaremos aqui sobre RAT e NTEP, Nexo Técnico Previdenciário. Iniciamos o vídeo falando lá sobre os CIDs e os NTEPs, Nexo Técnico Epidemiológico. Então aqui, né, abordaremos o RAT, que é atividade preponderante e não atividade fiscal do KENAI, como eu reenquadro isso, como eu posso recuperar crédito dos últimos 5 anos do período não prescrito no RAT,
NTEP, como esses nexos técnicos aqui impactam tanto no FAP quanto no limbo trabalhista, né? É comum o mesmo benefício impactar nas duas situações. Então eu preciso entender dos nexos técnicos para mim fazer a gestão desses atestados, afastamentos, e aí não deixar que impacta no FAP e também não impacte como um limbo trabalhista. Veja, né? Temos aqui um custo que ele é dobrado. Por último, então, falaremos aqui no nosso 15º, né? Nosso 15º mini curso aqui no YouTube, no canal Clayton HOSEG, sobre recuperação de tributos, como eu faço o recálculo, né? Porque é possível judicializar o FAP? Sim. Quando? Quando há um acidente de trajeto, por exemplo, ou é um período de graça, explicarei o que é período de graça também, não deveria ser computado, mas, né, aqui o INSS, enfim, a Previdência Social, né, os órgãos, eles colocam lá o benefício e cabe sempre à empresa provar o contrário. Então, se a empresa não faz gestão, ela paga a conta e paga caro. Nenhum CNPJ com 60 funcionários, tá? O número médio de vínculos, tá? Teve um acidente de trajeto que custou para esse CNPJ, que tem apenas 60, né? Havia aqui um cliente que eu fiz estudo de caso, 150 mil reais. Isso mesmo, 150 mil reais, porque não foi contestado nem administrativamente e nem judicialmente. E por que tudo isso? Porque o mesmo benefício ele impacta 2 anos. Então, por exemplo, impactou em 22, FAP de 22 impactou FAP de 23. E ele não deveria estar lá, deveria ter sido contestado administrativamente ou judicialmente, não foi. Então, normalmente quando falamos de valores aqui, sim, são valores de grande monta. Mas para chegar aqui na parte de tributação, né, você que é técnico de segurança, trabalha aí como assistente, está iniciando no DP, Departamento Pessoal, área jurídica. Então precisamos passar por esse passo a passo, tá, para que vocês consigam entender como eu chego no LTCAT, como o LTCAT vai impactar aí na aposentadoria especial, no recolhimento do FAI. E aqui sim, então no último, vamos falar do FAI e também em questão do RAT, atividade preponderante, e do FAP, que impacta as empresas. Então não percam, serão 2 mini cursos desses, 2 postagens no canal YouTube, @ClaytonHOSEG por semana. Nos vemos então no decorrer aí das próximas semanas, para iniciar então essa nossa trilha de aprendizado, que tem 15 temas, serão 15 encontros, e você certamente vai sair com uma visão estratégica de gestão na área de SST e também daí de departamento pessoal, jurídica, todas as áreas que se interrelacionam, ok? Um abraço e espero vocês lá.